Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC. Hoje teremos um episódio da série especial de podcast e a diretoria executiva da ANEFAC. Eu sou Ailton Leite, sou Head de Economia e Finanças da ANEFAC e juntamente com a Vivian Krebs, diretora executiva da ANEFAC na Colômbia, vamos conversar sobre a economia do país que ela reside. Desde o ano passado, a Colômbia. Vivian, seja bem-vinda. Obrigada, Ailton. Bom, só para me apresentar aí um pouquinho, eu trabalho na Tech6 Group, na unidade de Analytics. Eu já conheço a ANEFAC já faz tempo, onde eu participava sempre dos eventos. Aí, quando em agosto faz 2 anos, mais quase 2 anos que eu estou aqui, eu vim para cá, para a Colômbia, eu recebi o convite de ser representante aqui da ANEFAC na Colômbia, e aí estou fazendo esse trabalho junto com a ANEFAC. Ótimo, Vivian. Bom, antes de começar, quer falar um pouquinho sobre a Colômbia, as particularidades? Os brasileiros acho que conhecem, mas é sempre bom você que está aí, já vendo de perto, né? E fala um pouquinho da Colômbia para a gente, Vivian. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui da Colômbia. Aqui é muito conhecida por causa das plantações de café, né? Todo mundo fala do famoso café, melhor café daqui, realmente são bons. Eu vivo na capital, que é Bogotá. A gente se encontra numa grande altitude, então o que eu mais sofri aqui foi a temperatura, porque aqui não existe mudança de estação de ano, a gente fala que é a mesma estação o ano todo, porque nunca vai mudar a temperatura. Lógico, né? Às vezes um dia está um pouquinho mais quente, mas sempre ela é mais fria, então eu sinto falta aí do Brasil com o nosso calor. Mas tem a costa caribenha aqui, que é maravilhosa, que aí sim é calor, né? Que aí a gente conhece a tão famosa e tão conhecida Cartagena. Tem também San Andrés, é muito conhecida San Andrés por causa do mar de 7 cores, então quando a gente vai lá é maravilhoso, eu tive a oportunidade, foi muito lindo, porque realmente o mar tem muitas cores. E outra cidade muito conhecida é Medellín, aqui. Eles não gostam muito até de falar, se você questiona muito, eles não gostam muito de conversar a respeito, mas ela é muito conhecida devido ao Pablo Escobar, que hoje tem muitos tours, né, lá em Medellín para conhecer, se eu não me engano, tem um museu, eu ainda não conheço lá, mas espero conhecer. Então, é uma outra cidade que também é bem interessante de se conhecer. E, por incrível que pareça, Medellín é a única cidade aqui na Colômbia que tem metrô. Então, é uma particularidade. Bom, a gente fica aqui, a fronteira com o Brasil, né? Nós somos muito próximos, o Brasil tem a fronteira com o Amazonas. A população é muito parecida com o Brasil. Lógico que não em quantidade, nós somos 1/4 da população do Brasil, são em torno de 50 milhões de pessoas aqui, mas a porcentagem, né, de homens e mulheres é muito parecida, né? Então, tem um pouquinho mais de mulheres do que homens, como no Brasil. Muito bom. Apesar de ser 50,8% de população feminina, mas eu acho que no comando deve ser 90%. Verdade. Igual aqui, não muda nada. Igual no Brasil, né? Perfeito. Bom, Vivian, agora, deixando os assuntos agradáveis de lado, né? Vou falar um pouquinho da economia, o cenário econômico dos dois países. Aqui no Brasil, nós tivemos no primeiro trimestre um crescimento no PIB de 1,2%. Não é muita coisa, mas ficou acima das previsões. E estamos com uma estimativa de que vai crescer bem o PIB esse ano, por vários fatores que a gente vai comentar aqui. E como é que está isso na Colômbia? Como é que você está vendo esse crescimento do PIB? Eu sei que o PIB do ano passado também caiu, o nosso caiu. E como é que você está vendo isso daí? Sabe, Ailton, a Colômbia, ela não é muito diferente do Brasil. A gente vê que tem muitas coisas iguais. E, infelizmente, somos muito parecidos em coisas não tão boas, às vezes. Mas, nesse ponto, nós também tivemos um
trimestre, né? Esse trimestre nós crescemos 1,1%, então muito parecido com o Brasil. E também imaginávamos que seria um pouco menos, então realmente foi melhor do que a gente imaginava. E nós tivemos praticamente 3 setores que nos ajudaram nesse crescimento aqui, que foi a construção civil, o comércio, né, porque acabou abrindo mais, então as pessoas começaram a comprar mais, e a reativação hoteleira, que aqui estava totalmente parado, então com isso a gente ainda não está 100% de reativação, né? Agora que essa semana, ontem, que realmente o governo falou que vai ser aberto tudo, então a gente acredita que isso melhore, e aí a gente fica com uma ativação aí 100% mesmo, mas foram esses 3 setores que nos ajudaram nesse primeiro trimestre. Vocês têm... só para fazer um ajuste, na pesquisa da Austin, do primeiro trimestre, nós tivemos 1,2 e a Colômbia teve 2,9, o dobro do Brasil, viu? Eu vi essa pesquisa. Isso daí é ótimo. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação de taxa de juros, nós temos uma Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa taxa Selic é divulgada pelo Banco Central mediante pesquisa de mercado. Ela serve de referência para muita coisa. Taxa de órgãos oficiais, mas não é limite. Os bancos, cartão de crédito, nossa, é maluquice. Vai, às vezes, a 300% ao ano. Na Colômbia, existe uma taxa Selic, alguma coisa parecida? Como é que é isso aí? Bom, aqui eu até procurei um pouco mais o que ficaria mais próximo à nossa taxa Selic, Ailton. E o que eu encontrei aqui, eles chamam de taxa de usura, né? Que é um pouco diferente do Brasil, que é a taxa básica. Você pode repetir o nome? Taxa de usura. É usura que fala aqui. É como se fosse de uso, né? E, na verdade, aqui, um pouco diferente do Brasil, que a Selic é a nossa taxa básica, né? Ela vamos dizer que ela é o nosso norte. Aqui é a taxa máxima de juros, né? Então, eles têm essa taxa máxima que deveria ser usada, mas a gente também sabe que nem sempre são usadas, nem mesmo sendo a taxa máxima, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui em maio de 2021, né, a gente teve o valor de 25,83% anual. Né? 25? É uma taxa alta, mas imaginando que deveria ser o máximo de taxa de juros, né? Que deveria ser usada, mas a gente sabe que nem sempre utilizam, né? Aí utilizam para crédito comercial, para cartão de crédito, para microcrédito, né? Então, basicamente é isso que eu encontrei mais próximo da nossa Selic. Com essa pandemia, nós tivemos no Brasil algumas ajudas, o Pronamp com linha de crédito para pequenas e microempresas com taxa de juros baixas. Vocês tiveram alguma coisa semelhante aí que pudesse animar os empresários ou quem estava endividado, alguma coisa? Sim, teve um apoio do governo igual, né? E até muito parecido com o Brasil, principalmente as pessoas que estavam com uma pobreza maior, né? Então, sim, eles tiveram, não tenho exatamente os valores aqui, mas sim, eles tiveram um apoio. Né? Tiveram alguns descontos de impostos, né? A gente tem muito o imposto IVA, que hoje está praticamente em tudo, então a gente teve algumas coisas de apoio. E também a parte de aluguéis, né? Os aluguéis acabaram tendo uma renegociação aí dos aluguéis, assim como no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma substituição de indicadores. O GPM, que basicamente era do aluguel, foi lá para as alturas, mais de 20%. Eu acho que eu vi, estava 31%, né? A última vez que eu vi. O IPCA é o que está mudando. Mas muitas lojas fecharam. Você vai em shopping, você vê lojas vazias e muitas fecharam. Aqui também. A vacância está muito alta.
Eu não lembro o percentual, mas aqui eles até fizeram um estudo de quantas empresas grandes, médias e pequenas eles imaginam que tenham fechamentos, né, esse ano, porque sofreram muito aí durante todo esse tempo da economia, estão tentando refazer, mas eles acreditam e é um percentual bem grande. As pequenas empresas, principalmente do setor que foi mais afetado pela isolamento social, né? Restaurante, turismo, hotelaria, todos esses setores, aqueles que são menores sentem mais, e principalmente quem não tinha reserva financeira, né? Vem a crise, você não tem reserva, o cliente desaparece porque o home office levou todo mundo para dentro de casa e não volta mais. Na Colômbia, vocês têm... Nós temos aqui no Brasil, o nosso PIB ele pode ser muito afetado por dois fatores que eu chamo de demolidores de PIB, que é quando a gente tem a crise hídrica e, ao mesmo tempo, de energia, né? A nossa energia, mais de 60%, é a geração hídrica. E estamos com poucas chuvas, e isso é um dos fatores que assusta as nossas previsões. Vocês têm alguma coisa parecida? Como é que é a energia? Estão prevendo crises dessa natureza aí com vocês? Olha, hoje em dia, a nossa grande crise, que eu acho que estão vendo como maior a nossa crise, são os protestos que a gente está há mais de um mês, né? Então, se isso não passar, eu acho que vai ser um grande problema para a parte do comércio, principalmente, né? Não só comércio, como empresas em geral, né? Então, eu acho que isso é o nosso grande problema hoje, atualmente. Mas, lógico, né? A gente exporta muito para os Estados Unidos, a questão do petróleo. Então, são coisas que, se a gente continuar, a gente acaba tendo uma ajuda, uma melhora. Mas eu acho que nosso grande problema atual e o que o presidente está sofrendo bastante faz um mês são esses protestos. Eu ia te comentar esses protestos que no último mês, né, a gente tem observado aí e você acabou comentando. Agora, Vivian, só para terminar aquele assunto do PIB, no Brasil a gente está prevendo um crescimento, né? E agora já ultrapassou até os 5%. Vocês também estão com uma expectativa positiva de crescimento no PIB esse ano? Esse sentimento ele está bem forte com vocês hoje? Hoje, o PIB é bem parecido com o Brasil também. Aqui na Colômbia, a previsão pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é de 5,2%. Tá? Excelente. O Banco Central está até sendo mais positivo. O Banco Central está falando de 5,6 a 6, né? Mas aí eu volto de novo ao negócio do protesto. Se não terminarem logo, isso aí acaba abaixando, aí vai provavelmente sair um novo informe com uma nova expectativa aí do PIB, né? Mas hoje tá bem bom, né? Se a gente for pensar aí, até no mínimo, que é o FMI fala que é 5,2, tá bom. Depois de um ano pós-pandemia. Já estamos no nosso tempo aqui. Agora eu queria que você falasse da Vivian como executiva e num país estrangeiro. Como é que foi essa experiência aí? Conta para nós. Bom, eu cheguei muito próxima à pandemia, né? Então, infelizmente, eu cheguei, praticamente começou a pandemia, então eu não posso falar que eu sou a melhor conhecedora aqui da Colômbia. Então, depois que começaram a abrir as coisas, eu comecei a conhecer um pouco, mas ainda tenho muita coisa ainda para aprender aqui na Colômbia. Eu até brinco bastante que eu estou aqui, como eu trabalho muito com o Brasil, eu acabo falando mais português e espanhol, né? Então eu falo assim, não, daqui a pouco eu volto para o Brasil, vamos falar assim, você fala espanhol? Não, eu falo um portunhol, porque eu só falei português, né? Então, na verdade, eu acho que esse ano agora, com todas as aberturas aí, essas possibilidades, eu vou conseguir conhecer um pouco mais do povo. Mas assim, tem falando brasileiros aí? Tem bastante brasileiro, tem bastante. Empresas brasileiras também? Empresas brasileiras, nem tanto. Aqui tem, não vou lembrar aqui algumas empresas, mas, por exemplo, um cliente nosso
que aqui na Colômbia, né, cliente nosso aqui na Colômbia, mas no Brasil ainda não é, que é a Duratex, é uma empresa brasileira. Tem também o Itaú, né, que fica aqui também tem algumas unidades, tem algumas coisas, né, o Nubank também, então tem algumas empresas sim. Bom, e falando aqui um pouquinho do povo, eles são extremamente amigáveis, são super bem tranquilos mesmo, são super amigáveis, e tem algo muito diferente, que a gente brasileiro é mais natural, a gente fala de você para você, né? Aqui não, aqui eles são mais formais, né? Então tem uma coisa mais formal aqui chamam, por exemplo, o meu marido de Dom, né? Que seria como muito respeito, né? Todas as pessoas se falam como sim, senhor, sim, senhora, que é muito diferente da gente, né? Uma pessoa, eu falar para uma pessoa mais nova, sim, senhora, né? É muito diferente, porque a gente se trata muito informalmente, né? Então, isso sim é um pouco diferente daqui, mas é bem parecido com o Brasil, eles gostam muito dos brasileiros, são bem solícitos e são bem agradáveis para se tratar. Espero que agora, esse ano, eu consiga conversar mais, né? Tá bom, mas quando tiver a escola de samba aí, você avisa a gente. Aqui tem até desculpa, Ailton, tem um instituto aqui brasileiro, né, que ensina português para as pessoas daqui, e vira e mexe eles fazem um evento, vamos aprender o samba. Tem o carnaval aqui, né, não é igual do Brasil, mas tem o carnaval, em algumas cidades tem um carnaval aqui da Colômbia. Bom, o que eu posso falar aqui um pouco mais aqui do povo colombiano, né? Aqui eles gostam muito de futebol, pensando no Brasil também, né? Eles gostam muito do futebol, mas eles são muito fortes no ciclismo, né? E até há pouco tempo, agora em maio, Egan Bernal, que é um ciclista muito novo, de 24 anos, ganhou aqui o Giro na Itália, e ele mostrou uma garra surpreendente, porque como aqui acompanha muito, a gente via a cada evolução, a cada dia é muito grande, a gente imagina, é muito pesado. Então, ele mostrou muita força, muita garra, muita determinação. E é isso que eu espero, né? Eu, como brasileira, para o Brasil, mesmo não morando no Brasil, para os colombianos também, que a gente tenha essa mesma força, essa mesma determinação, que a gente consiga pensar que a gente consegue mudar muitas coisas, né? Só depende da gente. Então, a gente tem que pegar esses bons exemplos e para nos levar um pouco mais longe e a gente valorizar a nossa vida, né? Valorizar as coisas simples, aproveitar os nossos momentos, que a gente viu, com o mundo todo viu, né? Com essa pandemia, que as coisas mais simples é que nos traz muita alegria. Ótimo. Muito bem. Falei correto? Muito bem. E só para falar, né? Agora abriram as fronteiras com o Brasil, porque a gente ficou muito tempo fechado aqui, não podia entrar brasileiro. Então agora está aberto, todo mundo pode vir aqui para explorar as coisas aqui em Colômbia. Obrigado, Vivian. Obrigado pelo convite. Bom, peço a todos, continue acompanhando os nossos episódios do Radar ANEFAC às terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Radar ANEFAC.